é preciso lembrar aqui no Senado Federal que a Amazônia foi objeto antigo de disputa entre todas as potências coloniais. A persistência de Portugal deu ao Império Colonial Português a parte maior do território, mas aquelas 3 Guianas remanescentes ali, no maciço, a francesa, que continua como possessão francesa, como território de ultramar até hoje, o Suriname, que era a presença holandesa, e a outra presença inglesa, são como fatores permanentes da disputa que se estabeleceu pelo domínio do grande vale do rio Amazonas. Preciso, inclusive, lembrar que já no século XX, já no começo do século passado, o Brasil perdeu parte do seu território numa arbitragem mal sucedida a cargo do rei da Itália, quando nos tirou para entregar à Inglaterra área já demarcada e já reconhecida como área brasileira do território de Roraima, na chamada questão do Pirara. Canhoneiras da Marinha Americana se deslocando pela calha do rio Amazonas no fim do século XIX, em função da questão do Acre, além da epopeia e das expedições de Pedro Teixeira, de Raposo Tavares, épicas, heróicas e decisivas para que o espaço da Amazônia fosse depois um legado, uma herança do espaço físico e da base física do nosso país. É preciso, portanto, que a Amazônia seja considerada na Política Nacional de Defesa e na Estratégia Nacional de Defesa como área ou como tema merecedor da nossa atenção. Governos tentaram, de todas as formas, contornar as deficiências, as mazelas, os desequilíbrios e as desigualdades do desenvolvimento da Amazônia. Cientistas, pesquisadores, amazônidas e de outras áreas do nosso território buscam soluções que deem perspectiva, capazes de combinar desenvolvimento, oportunidade com preservação ambiental. Mas isso ainda hoje é uma promessa. Boas promessas, mas ainda promessas. A Amazônia ainda sofre o peso do subdesenvolvimento, das suas deficiências. Estado como Roraima hoje já é 60% área demarcada de alguma forma. Esse estado com terras ricas, com grande capacidade comprovada de produzir cereais, numa fronteira próxima do Caribe, esse estado está praticamente proibido de produzir. Ele importa etanol de São Paulo, farinha de mandioca do Paraná, leite de Rondônia. Tinha uma produção incipiente de arroz, que ocupava 1% de uma área que foi demarcada, foi proibida, foram expulsos esses produtores. E o Estado toma esse exemplo mais preocupante, porque isso não traz apenas consequências econômicas e sociais, pode trazer consequências psicológicas também. Se nós não oferecermos à população da Amazônia e da nossa fronteira o braço, o apoio, a solidariedade, eu temo que os laços de identidade, que os laços que ligam aquelas populações à nacionalidade, possam conhecer um processo de fragilização. Nós não autorizamos agora, essa semana, por exemplo, a correção da rodovia que liga Porto Velho a Manaus. Uma
rodovia já existente. Quando fizemos no governo, há 40 anos, uma medida provisória para facilitar o licenciamento de reforma e de conserto de rodovias, nós excluímos a Amazônia. E eu dizia, mas justamente é que mais precisa desse tipo de apoio. Nós não conseguimos passar um linhão que leva energia elétrica a Roraima, que depende da eletricidade de Guri, na Venezuela, que já enfrenta dificuldades para abastecer a própria Venezuela. Nós não conseguimos liberar o linhão de Tucuruí para levar energia elétrica a Roraima. Então, senhores, eu destacaria a Amazônia exatamente como área de preocupação da segurança, da defesa nacional, que tem que ser preenchida não apenas pelas ações de defesa. O Exército, a Marinha, a Força Aérea cumprem um papel relevante, mas a Amazônia só reduzirá as suas vulnerabilidades e a sua exposição aos riscos do crime organizado, ao risco das mazelas sociais, se for alcançada por medidas de caráter mais ousado e mais ambicioso de todo o país. Nós temos as águas jurisdicionais, onde estão boa parte das nossas riquezas, principalmente de energia, o petróleo, não só do pré-sal, que está mais distante, mas a outra plataforma, mais próxima da costa. E nós precisamos de cuidados que impliquem na proteção e na defesa desses recursos. Nós temos esse entorno que nos alcança desde a África Ocidental, o Caribe, os nossos vizinhos. Nós precisamos cultivar relações próximas com os nossos vizinhos, porque, se considerarmos a teoria dos círculos concêntricos, nós temos que resolver primeiro os nossos problemas internos, buscar um nível de coesão social, nacional, que nos garanta a superação dos nossos desafios internos. Nós devemos procurar no círculo seguinte a boa convivência com os nossos vizinhos, são mais Senhor ministro, senhores senadores, senhores convidados, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a diligência do nosso vice-presidente, que deu início aos nossos trabalhos, e justificar minha ausência. Eu estava aqui numa sala ao lado, cumprindo uma função no Conselho de Ética do Senado, que está examinando uma representação contra o senador Delcídio Amaral. E as coisas se prolongaram, muitos argumentos. Não, houve várias questões processuais e eu precisei ficar lá, não tinha como me retirar. Então, eu lamento não ter ouvido o início da exposição do ministro da Defesa, meu prezadíssimo amigo Aldo Rebelo. Muito obrigado, senador Aloysio Nunes, mas declaro que nada aqui disse que não seja do domínio e do conhecimento de Vossa Excelência.